Oba! Olá, Boa tarde, Rafa. boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como é que você Tu- tá? Tudo bem. Esqueci que eu não pus o fone, vou pôr o fone aqui, vamos ver, acho que Você não melhora. pôs o fone? Não, mas agora eu ponho. Minha voz tá boa ou não? Tá boa a minha Alegria voz? participar. Tudo Tá bem, tudo chegando certo bem? aqui. Estou ouvindo e enxergando super bem. Tá tudo certo aqui também? Você me vê Tudo bem, me ouve perfeito. bem? Então, beleza. Perfeito. Rafa, primeiro eu quero agradecer demais a você. Sei que a tua agenda é a milhão, você não para com o Procon, e eu estou iniciando nesse mundo de lives aí, né? E eu estou criando canal no YouTube, criando uma série de coisas. E, cara, eu quero só trabalhar e lidar com pessoas diferenciadas, né? Eu sempre aprendi que a gente tem que procurar conviver e estar junto de pessoas melhores que a gente. E eu tenho você, cara, sem nenhuma demagogia, você sabe disso. Eu te conheci no TED 14 em Santos, a gente trabalhava junto, votos fantásticos. Um, inclusive, que eu estava de um outro lado de querer votar em sentido contrário, mas ao mesmo tempo você me fez chorar. Você é um cara sensacional, tá certo? Então é nada mais feliz para mim do que começar nesse mundo aí das lives com uma pessoa da tua qualidade, porque não é só questão profissional, Rafa. Eu vejo você como um ser humano acima da média, um baita pai de família, um cara do bem que não poupa esforços para ajudar as pessoas também, no que for possível sempre. Então, cara, eu estou abrindo a palavra para você. A gente vai conversar um pouco aí sobre os impactos da pandemia, né, das relações de consumo, que é um tema que tanto eu quanto você nós amamos. E a palavra é tua, meu irmão, para você iniciar. O que está acontecendo no Procon, o que o bicho está pegando. A gente fala um pouco de jurídico também. E Tá, vamos lá, meu irmão, tá com você a palavra, meu lindo. tá joia. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado. Você fez uma rasgação de seda aqui. Eu estava vendo só o pessoal aí. O pessoal ia entrar na live e vai falar, mas é efeitos da pandemia? O que que é isso aí, né? Então, esse talvez seja já um efeito da pandemia, tá vendo? De você ficar tão gentil assim, tão educado. Que isso, pô. Eu fico muito lisonjeado com todas as palavras, os elogios. Eu de verdade sei que é sincero por conta de tantas demonstrações, não é, de carinho, de respeito, de afeto que você já me proporcionou. E eu lembro bem de todas elas, né, em relação à palestra em loja maçônica, que de repente estava você lá junto com o Humberto, convite para palestrar em São Vicente, as nossas andanças lá no Tribunal de Ética e Disciplina, aqui o TED 14. Então, eu sei bem que tudo isso que você fala com muita sinceridade, com muita franqueza, e é por isso que eu também me sinto lisonjeado por esses elogios. E aí, quero te dar as boas-vindas, então, nesse mundo da live. Você vai tirar de letra isso aí. É uma delícia. A gente acaba interagindo, enfim, e trocando experiências, né, pessoal? Entra, manda pergunta, enfim, tira dúvidas. Então, é mais uma forma da gente conseguir ser útil também nesse momento de quarentena que a gente passa, enfim, de uma série de situações. E que mesmo assim, você falou, a gente não para, você também aí não para. Eu estou me desdobrando com a questão dos alunos. Eu ganhei mais duas alunas agora, Célio, que são as minhas filhas, uma de 6 e uma de 5, porque eu estou fazendo as vezes da tia, né, da professora da escola também. É muita lição, é muita coisa. Eu tenho agora deixado mais com a Roberta, porque as coisas estão acontecendo, a gente não consegue parar 100% mesmo em casa. Eu adianto muita coisa, mas hoje saí, fui à prefeitura, fui ao Procon, enfim. Então também tem expedientes que a gente precisa, né, organizar, enfim, dar sequência. E o Procon tem prestado os seus serviços agora remotamente, né? Então você me perguntou sobre o Procon, só para pontuar aqui para o pessoal que está entrando, o pessoal que está vindo. A gente vem prestando atendimento remoto pelo site do Procon, que está no portal da prefeitura, ou diretamente no site do Procon, que é procon.santos.
e ali, Célio, o pessoal tem as mesmas ferramentas que teriam se estivessem presencialmente no Poupa Tempo. Então, tudo aquilo que é feito, ou que era feito presencialmente no Poupa Tempo, hoje é feito remotamente pelo site do Procon, que recepciona essas reclamações e dá o andamento necessário, notificando o fornecedor, entrando em contato com o fornecedor e resolvendo grande parte dessas reclamações que chegam até nós. Por e-mail também e pelo aplicativo do Procon nos smartphones, tem lá, e aí é possível até uma interação com a fiscalização. A nossa fiscalização ela está de quarentena, porque os fiscais fazem parte do grupo de risco, mas a gente conta com o apoio, valoroso apoio da Fundação Procon do Estado de São Paulo, que vem nos auxiliando e, na verdade, exercendo, executando estas fiscalizações fruto de denúncia dos consumidores. Então, tudo aquilo que chega para o Procon, a gente tem repassado ao núcleo regional e eu, diretamente, tenho acompanhado, junto com o coordenador Fabiano, do núcleo regional aqui de Santos, e toda a equipe da Fundação Procon, eu tenho participado, tenho ido a essas diligências também para verificar as reclamações dos consumidores. Tá, e até aproveitando, Quaresma, a questão do Procon, eu trabalhei, eu estagiei no CIDOC, antigo Centro de Informação e Defesa e Orientação do Consumidor, no governo do Davi Capistrano. Eu passei no concurso para estagiário e comecei, ali nasceu minha paixão no CIDOC, que hoje está incorporado, né? Tá dentro do Procon. A gente transformou o CIDOC em Procon. O CIDOC era um órgão pioneiro, né? Antes, sim, inclusive, do Código de Defesa do Consumidor. Sim. E você deve ter estagiado ali de 92, 93 até 96. 93, isso, é isso aí. O governo do Davi Capistrano foi 93 a 96. Acho que você estava ali na Soares de Camargo, era isso ou não? Isso, ali no Boqueirão? Isso. Viu? Eu estudei toda a história do CIDOC também. E depois foi para onde a Caixa... Ali na Carvalho. Isso, né? Carvalho Cana Costa. Era uma casa boa. De lá eles foram para a Rua Bahia e depois foram para Campos Sales. Quando eu cheguei era Campos Sales. E hoje a gente está na 15 de novembro. O Humberto Cordella está dando risada aqui. Ele já foi até citado também. Mas ele está aí participando da live. Mas manda, ele não é desse tempo. Nem você também, né? Mas eu lembro. Deixa eu falar uma coisa. O Procon, eu sempre, assim, a questão do advogado, ele não sabe a importância de ter o Procon como parceiro. E eu rapidamente explico o que é o meu método de trabalho. Quando o cliente chega no meu escritório e está com aquele problema, que não entregou isso, que não fez aquilo, né, prestação de serviço, entrega de produtos, etc., a primeira coisa que eu falo é: vá direto ao Procon e abra a reclamação, né? Por quê? Porque posteriormente, se a empresa não faz um acordo e não atende os interesses do consumidor, já vem do Procon um documento de que não foi atendido, de que não foi frutífera a conciliação, alguma coisa nesse sentido. E eu aproveito isso depois e já entro com a ação. E aí não é questão de falar que a ação é ganha, que tudo é direito, obviamente, logicamente. Mas aumenta a possibilidade de êxito na justiça de uma maneira muito grande. Porque a partir do momento que o meu cliente entrou em contato direto com a empresa, que ele foi num órgão administrativo, foi num órgão de defesa do consumidor, fez a reclamação, e essa reclamação ele não conseguiu resolver, ele vai para o meu escritório para entrar com a ação, aí a coisa fica bem mais favorável ao interesse do consumidor na justiça. Então, eu sempre utilizei, até por ter nascido o meu amor pelo consumidor lá no CIDOC, exatamente por isso, né? Porque o órgão administrativo ele tem um papel fundamental da solução, né? Na tentativa de solução dos problemas, para que, se não tivesse acordo, aí a solução aí passa por litígio. Por isso que eu acho a importância, sempre teve e continuará tendo para mim, do Procon, né? Por isso que ficou fantástico começar essa live logo com você, né? Não, eu até quero te dizer, e seguindo esse raciocínio que está perfeito, Célio, lá no início, né? Vou falar aqui de 2013, então, que é o momento que eu comecei à frente do Procon, que eu coordeno o órgão municipal de proteção e defesa do consumidor, e nesse sentido, algumas coisas que foram feitas até para
pavimentar esse entendimento, esse raciocínio, no sentido de que, esgotada a esfera administrativa, o judiciário precisa olhar aquela demanda com outros olhos, não é? Então, a gente fez aqui rapidamente um breve histórico, né, de por onde passou o SIDOC, lá na Soares de Camargo, na Carvalho de Mendonça, depois foi para a Rua Bahia, e quando eu cheguei estava ainda como SIDOC na Campos Sales. Em 2014 a gente mudou o nome para PROCON, virou Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é um departamento pertencente hoje à Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando eu cheguei era a Secretaria de Defesa da Cidadania, depois foi para Relações Institucionais e Cidadania, e com a fusão da assistência social com a cidadania virou Desenvolvimento Social. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor está lá. Mas em 2014, em 2015, quando a gente conseguiu entregar o Resolve Aqui, que é aquele prédio que fica entre o Coliseu, o Teatro Coliseu, e o Poupa Tempo, ali nós fizemos uma boa parceria com o Poder Judiciário, através do SEJUSC, do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, e passamos a ter os nossos acordos homologados, que você bem sabe e lembra, nessa época e antes, então, aqueles acordos, se não cumpridos pelo fornecedor, exigiam que o consumidor começasse do zero, né? Então ele entrava com uma ação, ainda que fosse no juizado especial, teria uma nova audiência de conciliação, enfim. Então, o fornecedor mal intencionado, o fornecedor que quisesse vencer o consumidor pelo cansaço, ele postergava, protelava muito aquilo ali e, às vezes, tinha êxito, né? Quer dizer, o consumidor desistia, era tanta dificuldade, tanto trabalho que o consumidor parava no meio do caminho. A gente conseguiu o acordo extrajudicial homologado pelo SEJUSC. E nessas interações com o Poder Judiciário, o que eu venho sustentando muito, que não é, obviamente, só um entendimento meu, aqui nosso, mas de outros PROCONs, de outros juizados, de outros tribunais de justiça, que é o de reconhecer, Sorocaba, por exemplo, fez isso de forma brilhante, né? De reconhecer que o consumidor que se vale do PROCON e não consegue resolver o seu problema, sendo um problema plausível, então, como você falou, uma segunda via de contrato, um abatimento de multa, uma situação que, obviamente, com o mínimo de boa vontade resolve, estes consumidores passariam a ter reconhecido um dano moral como forma de penalizar o fornecedor e como forma de reconhecer aquele desvio produtivo do consumidor. O consumidor perde parte do seu tempo útil, né, do seu tempo disponível para cuidar de um problema que antes até, a gente fala aqui do PROCON, Célio, mas empresas comprometidas, elas evitam, inclusive, que a demanda chegue ao PROCON. Quando você aciona o saque da empresa, ou a ouvidoria da empresa, eles falam, opa, deixa eu reter essa reclamação aqui, que é o que a gente chama ainda de reclamação interna corporis. Ele está dentro da empresa, é o melhor momento para resolver o problema. Mas, se isso não acontece, vem o PROCON. Se não resolve o PROCON, vai para o judiciário. Cada estágio que eu avanço, cada degrau que eu subo, eu preciso, de alguma maneira, encontrar uma forma de penalizar esses fornecedores. Aí o teu raciocínio, então, está justamente indo ao encontro de tudo isso. Show. E agora sim, eu no aspecto jurídico aí de escritório, com a questão da pandemia, as ligações, as dúvidas estão sendo todas relacionadas à educação, né, a contra-educação, turismo. E como é que está sendo no PROCON? No sentido do PROCON, o que está liderando lá para a gente depois falar um pouquinho de teoria da imprevisão, entrar um pouquinho no aspecto técnico da maneira mais simples possível para que Claro. quem esteja assistindo a gente possa compreender aí o que está acontecendo. Turismo, academias, mensalidades escolares e até a locação, que apesar de não estar relacionada diretamente ao âmbito de defesa do consumidor, na época em que eu estava no SIDOC e trabalhava lá, era as consultas maiores eram referentes à locação de bens, né? De bens imóveis. Então, como é que está o PROCON nesse sentido, Rafael? Vamos lá. Só para você saber, tem pessoas lá no PROCON que são dessa sua época. Então, por exemplo, a Marcela, o Fernando, o Gilberto, né? O Gilberto, nosso sempre fiscal. Não fala do Gilberto, que eu devo um povo para ele até hoje. Toda vez que ele me encontra, ele fala que a panela já está fervendo, que só falta o povo chegar. Há mais de 20 anos que ele está esperando esse povo. Sério? Então você vai ter que caprichar. Agora você vai ter que fazer uma paeja já, viu? Muda o povo aí. Mas ele é uma figuraça, um cara muito legal e um excelente fiscal.
ele veste a camisa, gosta muito lá do que faz, então tem ainda esses, né, esses integrantes lá que são da sua época. E eu digo isso porque nesse período, volta e meia, agora como ressurgiu a questão da locação, a Marcela, o próprio Gilberto, lembram dessa situação lá de 92, 93, 94, enfim, de que né, era logo depois da lei de locação ali, da quantidade de demanda que vinha fruto dessa situação. Que hoje, você também bem colocou, a gente acaba não tratando e não trabalhando como relação de consumo, porque tecnicamente e efetivamente não é, né? A não ser que eu tivesse algum aspecto a reivindicar ou a questionar em relação à administradora, à imobiliária, se houvesse essa intermediação. Sim. Mas na figura locador e locatário a gente sabe que não tem. No entanto, Célio, te respondendo, a gente tem recebido muitas dúvidas, demandas, questionamentos de ambas as partes, mais até dos locatários, dos inquilinos. Mas eu mesmo já atendi lá locadores, enfim, pessoas que têm dúvidas em relação a isso. E a gente faz para a locação como faz para a relação de consumo. Os comerciantes têm também os seus órgãos de classe, né? As CDLs, a CNDL, FNDL, enfim. Mas lá nós também respondemos aos comerciantes, em especial os pequenos, os menores. Né? Então, nesse aspecto, o que a gente vem falando sobre a locação, que foi a tua pergunta principal. A gente vem, obviamente, dizendo a essas pessoas da necessidade de se trabalhar com bom senso essa situação. Trabalhar com bom senso pressupõe que um se coloque no lugar do outro, né? O locatário precisa saber que o locador, muitas vezes, depende daquele aluguel, o locador precisa saber que o locatário perdeu o emprego ou perdeu parte considerável da sua renda e está numa situação financeira mais delicada. Ou se não for uma locação residencial, nós atendemos muito lá dúvidas, né, de locações não residenciais comerciais, que aí essa empatia, me parece, ela precisa ser maior ainda. Né? Imagina, e aí, claro, falando para aqueles comércios que foram diretamente atingidos pela pandemia. Ontem, numa outra live, eu sem querer usei como exemplo, mas o pessoal gostou, então vou repetir aqui, eu usei como exemplo a questão dos bancos. Vamos imaginar que eu tenho uma casa, um imóvel, que serve para abrigar lá uma determinada agência bancária. Nem o banco vai me pedir desconto no aluguel, nem eu preciso me preocupar com o banco, porque o banco, obviamente, honrará o pagamento daquele aluguel. Agora, se eu tenho um prédio alugado para um hotel, para uma pousada, ou é uma loja em shopping, a situação está bem delicada, está bem complicada. Não é? E aí a gente sabe, há a possibilidade de se ingressar com a ação de despejo? Há a possibilidade de se decretar o despejo? Há também. O contrato, né? Nós tínhamos projetos de lei ali tendentes a suspender a cobrança do aluguel, outros tendentes a suspender a decretação de despejo. Ontem até, me parece, se eu não estou enganado, que a deputada Rosana Vale apresentaria ou apresentará alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que hoje essa situação está normalmente produzindo efeito, que isso temos. O que a gente precisa é de uma solução com bom senso, de uma solução que tente harmonizar esses aspectos. Né? Eu sempre falo nessa questão para o locador pensar muito bem, Célio. Será que é o momento de despejar alguém do imóvel? Né? Às vezes está ruim com a pessoa lá porque está com uma dificuldade em pagar. Pior será se o imóvel ficar vazio, podem invadir, depredar. Outra, será que se você proceder ao despejo daquele seu inquilino, imaginando uma locação comercial, você vai alugar rapidamente o imóvel? E mais, será que vai alugar pelo valor de mercado, pelo valor do aluguel que você já tinha? Sei lá, tem uma locação de 10 mil, o camarada não me paga, eu tiro, fico com o imóvel vazio e depois, quando alugar, talvez daqui a alguns meses ou ano, a gente não sabe, a situação está muito complicada nesse aspecto, posso alugar por 5, 10, por 7. Que bom negócio foi esse que eu fiz? Melhor seria se eu tivesse tido empatia com o meu locatário, me sensibilizado com a situação dele, falando inclusive de locatários que obviamente nunca atrasaram a locação. A gente sabe também de inquilinos que aproveitaram esse período, o camarada já não pagava dezembro, janeiro, fevereiro, e aí aproveitou e falou, olha, tem corona, eu não vou pagar. Bom, mas você não paga desde dezembro, nem tinha nada em dezembro. Né? E esses, obviamente, que não dá para você querer ajudar, porque ele não se ajuda. Mas em relação aos outros que estão de boa fé, né, que agem
com uma identidade de propósitos, essa orientação penso que deve ser feita por nós. Você falou de uma maneira, foi muito feliz, Rafael, na questão do bom senso, né? A gente está vivendo um momento agora que o caminho do meio, eu não sou nem budista, mas já li alguma coisa a respeito, que nem tanto lá, nem tanto cá, né? É o caminho do meio, é o bom senso que a gente deve buscar. Porque você começa a ver as decisões, pelo menos eu estou acompanhando mais as de Santos, vai de uma mesma vara civil, da Praia Mar Corporate, que fechou, né? Um escritório de advocacia pedindo suspensão do aluguel até 2 meses após o término da pandemia, coisa que o juiz indeferiu e esse escritório acabou desistindo da ação, obviamente, e de uma empresa, de uma estética, né, de um salão de estética, onde o juiz já deu, com base na teoria da imprevisão, que essa situação é totalmente diferente, né, que vai buscar um equilíbrio e para se manter o contrato, que a teoria da imprevisão, no fundo, o que o legislador quis com ela, o quê? É fazer prevalecer essa relação contratual e não extinguir, não rescindir. Essa é uma decisão que fique boa para ambas as partes, né? E aí você vê que essa de estética que conseguiu, ainda que com uma redução de 50% do valor do aluguel, tem lá uma vírgula, dizendo que posteriormente, em sentença, em decisão final, poderão ser glosados os valores que foram oferecidos como desconto, né? Então, eu acho que é um momento de se entender que, é o que você falou, vai sair do imóvel, vai ficar vazio, ele vai ficar lá com despesa de IPTU, condomínio, muitas das vezes, se for um prédio aí, né, comercial, dependendo do tipo de imóvel. E do outro lado também, como você falou com muita propriedade, não adianta essa questão de vou aproveitar agora, como muitos já me ligaram. Então, assim, o cliente liga para mim, sério, eu quero reduzir o aluguel por enquanto que eu não estou aguentando. Perfeito. O que a gente vai mostrar para o juiz da sua necessidade momentânea agora? Vamos lá. O que você tem para apresentar de documentação? Tem folha de pagamento? A queda oficialmente dos teus rendimentos? Você tem alguma coisa nesse sentido? Porque agora a gente vai ver também que muitos trabalham na informalidade, muitos fazem de qualquer maneira, e agora chegou a hora, né? Eu acho que quando o pessoal fala esse momento é para mudar, tudo vai mudar e ser diferente, uma das coisas que eu entendo é exatamente isso. Está na hora de começar a sair da informalidade, do jeitinho, e começar a trabalhar de maneira correta. Não sei se você concorda com isso, mas a teoria da imprevisão está nisso aí, né? De dar um equilíbrio nessa relação. Fala um pouquinho da teoria da imprevisão, rapidamente, para depois abordar outras coisas aqui. Bom, antes disso, só eu concordo e acho que, passado esse momento que nós vivemos, não só isso, né, do jeitinho, da informalidade, mudarão, mas muitas outras coisas não serão como antes, né? Então, para aqueles que pensavam que era algo pontual, algo específico, a gente vê que já se vão 60 dias, né? O mundo, como alguns dizem lá, eu escuto muito a expressão agora que o Procon de São Paulo está usando, o Fernando Capês tem falado da teoria do meteoro, acho que é uma variação dessa teoria da imprevisão, que ele falou, o meteoro se chocou contra a Terra e o mundo parou, né? A Terra parou lá em 12 de março, 13 de março. A gente sabe que não é bem isso, mas a gente sabe que o período que virá pela frente será muito diferente daquilo que nós estávamos habituados, acostumados. E talvez essa mudança passe, né, por uma alteração, por uma mudança também uma mudança comportamental, uma mudança de hábitos, de comportamento de todos nós. Não tanto aqui no Brasil, mas certamente você acompanhou, Célio, na Europa, os governos que ofereceram ajuda aos liberais, aos autônomos, eles fizeram com base em um percentual da renda declarada no ano anterior, né? Se eu não me engano, 30%, acho que na Itália, enfim. E, obviamente, que lá não teve problema, por quê? Porque a pessoa declara aquilo que ela ganhou. Aqui não, né? Aqui a pessoa declara tudo menos o que ela ganhou. Ela declara menos, ou ela declara mais para conseguir um financiamento, enfim, tem sempre as suas razões, mas nenhuma delas espelhando a realidade. E aí, claro, teria então esse problema, né? Você pede lá o faturamento do ano anterior ou do período antecedente à pandemia, e aí a coisa não reflete a realidade,
fica mais difícil. Em relação à teoria da imprevisão, que a gente tem não apenas no direito do consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor fala disso, não é? Mas temos também no Código Civil e para as relações civis, essa teoria da imprevisão, que cai bem aqui no momento, né? Embora haja uma variável, eu diria, para outros momentos de imprevisibilidade que nós vivemos, que é o seguinte: esse cenário de pandemia de coronavírus é um cenário peculiar porque atinge ao mesmo tempo ambos, né, na relação. Quando a gente fala de teoria da imprevisão, por exemplo, do direito do consumidor, imaginando aquela flutuação do câmbio do dólar em 99, 2000, quando se abriu lá as reservas, lá, enfim, nós tínhamos um atingimento direto ao consumidor, né? Então, tinha um contrato de leasing, por exemplo, de veículo, aquela parcela era atrelada ao dólar, o dólar estava 1 para 1 e, de repente, uma semana virou 4 para 1, 3 para 1. Tive bastante eu pagava nesse sentido aí. Então eu ainda não estava formado, tá vendo? Eu não estava formado, então não pude aproveitar esse filão, mas eu lembro, estudei isso também, enfim. E a verdade é que a pessoa que pagava, sei lá, R$ 200 de prestação passou a pagar, ou tendo, né, que conseguir pagar uma parcela de 600, 800, porque triplicou, quadruplicou, mas aquilo atingia para o agente financeiro, para o banco, enfim, estava ótimo, né? Porque ele ganharia mais, era ali o melhor dos mundos para o banco que sempre ganha, que não é muito diferente também se a gente for ver na questão da pandemia, muitos deram a sua cota de sacrifício, né? Suaram a camisa e os bancos deixam a desejar, na minha concepção, porque podiam fazer muito mais, né? Eles falam dessa questão da suspensão temporária dos contratos, sem correção monetária, mas a gente sabe que tem juros, era para não cobrar juros, taxa Selic está 3% ao ano, não tem melhor momento de não cobrar juros e de ficar bonito com o consumidor. Mas, enfim, né, os bancos talvez a gente fale ali um pouco depois. Mas nesse cenário dessa questão da imprevisão, então lá nós tínhamos alguma coisa que atingia um dos protagonistas, o consumidor. Esse atinge o consumidor, esse cenário, esse momento, mas também atinge o fornecedor. Então a gente fala da teoria da imprevisão, né, desse fortuito externo e dessa força maior, porque é mesmo algo imprevisível, ninguém podia prever, né? A gente brinca ali, costuma dizer, nem os mais pessimistas podiam prever um cenário desse, né? Nem economista, nem ninguém. E outra, é um fenômeno que você não consegue resistir a ele, né? Outro dia, você deve ter acompanhado uma decisão judicial, que depois virou até, acho que pedido de providências lá no CNJ, era um desembargador de alguma câmara criminal aqui do TJ, analisando um pedido de habeas corpus, ele falou, olha, somos 7 bilhões no mundo, ninguém está imune ao coronavírus, só tem 18 pessoas, ou 10 pessoas, eu não me lembro, que estão imunes, e aí ele deu o nome dos astronautas que estavam lá, sei lá, numa missão espacial, enfim, falou, olha, quem está... Para dizer o quê? Que quem está no globo terrestre não é uma coisa que pega o Brasil, que pega a América do Sul, hemisfério, não, pega todo mundo, né? Então, é algo imprevisível e algo inevitável, porque se a gente pudesse evitar, se a gente não quisesse passar por isso, ninguém, sã consciência, não seria pandemia, né? Passaria. Exato, e aí não seria pandemia, né? Porque, aliás, a característica da pandemia é justamente essa, de se alastrar no mundo inteiro. Então, veja, isso faz com que, pelo menos na relação de consumo, nós tenhamos a possibilidade de desfazimento do negócio, não é? De rescisão do contrato e, nessas situações, sem nenhum ônus ao consumidor. Isso é importante a gente sempre dizer, porque há ainda alguns fornecedores que não se atentaram para a gravidade da situação. E aí, se a gente falar de escola, por exemplo, nas escolas, se a opção do consumidor for a de rescindir o contrato, que eu não acho a melhor opção, mas é uma opção, e tem que ser respeitado isso ao consumidor, se essa for a opção de rescisão do contrato, por exemplo, não há que se falar em cobrança de multa, né, em cláusula penal, nada disso. Sim. Ele rescinde sem ônus, sem multa, sem penalidade alguma. Tá, e aí vai muito no que eu acompanho o site do Procon como um militante na área do consumo, do consumidor, eu estou sempre de olho nisso. E vocês falam lá uma coisa muito bacana que vai muito, colima muito, encaixa e fecha muito com a teoria da imprevisão. Diálogo, sensibilidade e equilíbrio. Né? Tá logo ali em cima falando a respeito dos contratos e falando disso, né?
Diálogo, E, acessibilidade e o equilíbrio. Então, eu acho muito importante isso nesse momento. Aí tem que sair um pouco, lógico, a lei está aí, está para ser aplicada, a gente precisa, mas a gente vai voltar lá atrás. É o caminho do meio, é esse equilíbrio, essa sensibilidade que a gente precisa ter nesse momento. É é, difícil para todos, né? Para um e para todos. Até porque, Célio, nessa ideia do diálogo, da sensibilidade, do equilíbrio, a gente tem, né, o nosso mantra lá, que não é de agora, na pandemia ele se mantém, talvez ele até se reforce, mas que é algo que está lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que é o desafio de se harmonizar as relações de consumo. A gente já passou do momento, né, e acho que nesse aspecto a pandemia contribuirá para isso, a gente já passou da fase de que o consumidor e o fornecedor são rivais, são inimigos. Pelo Sim. contrário, você não tem uma relação de consumo formada só por consumidores. Você não tem relação de consumo formada só por fornecedores. Né? Você precisa dos dois. Eu só tenho consumidor porque existe fornecedor, só tenho fornecedor porque existe consumidor. Então, harmonizar essa relação, fazendo com que ambos conheçam mais e melhor os seus direitos, é um desafio que congrega aí essas outras ideias, né, de sensibilidade, de equilíbrio, enfim, que é mesmo o que a gente precisa nesse momento. Sim. Outra coisa, o Rafael, que está pegando bastante aí comigo lá, pelo menos bastante consulta a respeito, é na área da educação. Né? Para vocês lá também deve estar a Muito. coisa pegando. E mais um item que a gente vai voltar no bom senso de tudo que está acontecendo. Porque a gente tem um lado as escolas e as universidades com as despesas fixas, né? Eles têm pessoal, folha de pagamento que é inerente, tributos, né? Aí agora, como eu recebo ligações de alunos, né? Até porque eu tive a experiência de ficar um ano lá na coordenação da UniBR, do curso de Direito, e eles, né, me ligam, não só da UniBR, outros amigos de amigos que vão ligando e vão perguntando. Sim. E agora, né? Eu estou em casa, só que em casa a situação não é a mesma. Né? Eu não estou tendo todas as aulas como tinha no presencial, né? Com raras exceções. A gente está falando aqui do quem liga de uma regra. Logicamente, tem quem se adaptou rapidamente ao digital e a carga horária está indo, as aulas estão indo de maneira perfeita. E aí, ótimo. Quem correu, as universidades que correram à frente, as escolas aí de primeiro e segundo grau que também fizeram isso, ótimo. E não é para elas, né? E a gente não recebe ligação de alunos dessas que estão trabalhando com excelência. Mas a gente está escutando muito disso e o pessoal quer, porque quer, e eu falo, gente, vamos esperar, porque deixa a coisa acontecer, porque nenhuma lesão que aconteça para qualquer consumidor deixará de ser apreciada futuramente pelo Poder Judiciário. Né? Tudo tem um prazo prescricional. Então as pessoas, não, eu já quero diminuir a mensalidade, eu já quero fazer porque eu estou em casa, só que a minha internet, eu não estou preparado para isso. Eu não tenho condições de ter uma internet melhor para poder acompanhar as aulas. Eu estou tendo aula, eu tenho 2 quartos, e aí meus filhos entram, e aí eu não estou tendo a qualidade. Então começam, aí tem os dois lados. As faculdades e escolas de primeiro e segundo grau que não estão ainda conseguindo se adaptar 100% com grade, com tudo, e eu tenho provas de clientes que estão me mandando qual era a grade do aluno na escola X, no presencial, e como está agora, que às vezes tem uma aula às 7 da manhã, a outra só às 11. Cadê a aula das 8h30, das 10? Quer dizer, então assim, como também vocês... Eu, no meu caso, estou orientando lógico, se documentar de alguma maneira das aulas que estão tendo diariamente, para depois, eventualmente, se for o caso, no futuro, havendo algum prejuízo, até pedir aí a lesão que sofreu uma devolução de valores proporcionais àquilo que não foi prestado da maneira como deveria ser. Mas eu gostaria muito, até pela tua envergadura também como conhecedor do assunto, né, como vocês estão lidando com isso lá no Procon, né? Como é que vocês estão fazendo nessa questão das mensalidades aí, dessa desigualdade que muitos alunos aí estão reclamando, vocês devem estar recebendo lá também. Bom, já que o assunto é escola e é prestação de serviço educacional, eu quero saudar a nossa pró-reitora acadêmica, a professora Elaine Marcílio, que é da Unimes. Eu sou professor da Unimes e ela entrou aqui na live, então já fica a minha saudação à professora Elaine, que também revolucionou lá na Unimes essa adequação e essa adaptação às aulas remotas. Aliás, eu sempre
reforço e friso bem essa questão de que não estamos falando de ensino à distância, de EAD, porque o EAD já existia antes da pandemia, continuará existindo, e o que nós temos, na verdade, é uma adequação e uma adaptação para o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos atravessando, todos nós estamos atravessando. Nesse aspecto, uma primeira fala que me parece interessante, Célio, é justamente reforçar ao consumidor aquela ideia de que o que ele quer, o que ele gostaria, não é necessariamente o momento atual, o momento adequado para isso. Né? Eu respondi já a consumidores que me falaram o seguinte, mas eu contratei no início do ano aula presencial, agora mudaram. Sim, mas a gente falou da teoria da imprevisão há pouco, isso mudou não porque a universidade quis ou porque as escolas quiseram, mas isso mudou porque foi uma imposição ou uma necessidade de se minimizar os impactos dessa situação que atinge a todos. Né? Quer dizer, pior do que isso seria a supressão do serviço, a suspensão total das atividades, e não uma adequação. Com isso, eu já respondo reforçando que desde março a gente vem afirmando de que a mudança pela qual o serviço é prestado, por si só, automaticamente não autoriza a concessão de desconto, o abatimento proporcional do preço, não autoriza a suspensão do pagamento. É claro que nessa fala, Célia, a gente precisa separar alguns níveis de educação. Né? Isso, por exemplo, é interpretado de outra forma por nós, inclusive do Procon, para o ensino infantil. Tem um meio termo em relação ao ensino fundamental, mas para o ensino médio e para o ensino superior, em regra, essa adequação, essa adaptação, se a gente falar do nosso curso, né, do curso de Direito, o curso de Direito com aulas remotas, com aulas online, ele caminha bem. Claro que tem ali alguma coisa, né, de atividade prática, atividade supervisionada, enfim, mas é diferente, por exemplo, do desafio que as universidades enfrentam em relação a cursos que são mais práticos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, medicina, enfermagem, odontologia, enfim, os cursos afetos à área da saúde, né? Ali tem um grau de dificuldade maior do que nós teríamos para as ciências práticas, humanas, né? Ou para as ciências humanas ou sociais aplicadas aqui. Então, nesse aspecto, e as universidades, não todas, mas a grande maioria, e eu posso falar novamente da Unimes, então, porque sou professor da casa e vivencio isso lá, rapidamente, eu diria instantaneamente, elas se adaptaram. Né? Quer dizer, paramos no dia 13, que foi uma sexta-feira, aliás, foi o meu dia da palestra lá na UniBR, e na segunda-feira, dia 16, na terça, dia 17, as aulas já estavam na plataforma remota. Então, isso mostra um comprometimento, mostra uma intenção real e concreta de resolver o problema, ou de minimizar o problema com as ferramentas que se tem disponíveis. É claro que todos gostaríamos que as coisas continuassem como antes, mas não há essa possibilidade. E aí, Célio, muito rapidamente, né, se a gente trabalhar em ensino infantil e ensino fundamental, é necessário verificar. O Humberto aqui fala, pode falar da São Judas também, fizemos o mesmo. Falo que também sou professor, sou professor da São Judas, aliás, ontem foi quase uma maratona lá, Humberto, comigo, porque o pessoal judiou da turma lá. Eles têm uma overdose de direito do consumidor às segundas-feiras, que eu começo às 19, 19h10 e vou até às 22h30, 22h40, já fui sem intervalo, de tal modo, só abrindo um parênteses aqui, aproveitando a colocação do Humberto, Célio, eu disse ontem aos meus queridos alunos lá da minha turma da São Judas, Campus Unimonte, que há muito tempo eu não cumpri o conteúdo e dessa vez eu cumprirei com folga, já até imaginando algo que possam inventar, porque estão inventando feriado. Eu, na primeira aula, eu digo a eles, olha, a nossa missão é sair do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor e chegar até o artigo 54, que é o último artigo da parte de direito material, terminando contratos de adesão. Ontem eu parei em cláusulas abusivas, artigo 51, não comecei, vou trabalhar inciso por inciso, parágrafo por parágrafo com eles, cumprirei com folga. Né? Uma delícia, de tal modo que talvez eu comece até as sanções administrativas, o procedimento administrativo, que é a praia do Procon, do artigo 55. Que não, aliás, não faz nem parte daí, faz nem parte da grade. Sim. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque nas aulas online, em algumas
variáveis aqui, a gente consegue, por exemplo, ministrar mais aula, mais conteúdo. Para mim, as aulas estão rendendo muito mais do que rendiam presencialmente, que é natural. Você tem, não é, alguns minutos que você perde com entrada, com saída, isso, aquilo, enfim. Ali não, é conteúdo e você desce a matéria. Então, para o ensino superior, grande parte dele tem a solução dada com as aulas online. Opa, deu uma... Aulas remotas. Para o ensino fundamental, para o ensino médio, o ensino médio também se adequou, se adaptou bem. Ensino fundamental, ensino infantil precisa de uma reflexão maior. E aí há, de alguma forma, possibilidades de se trabalhar descontos, não é? Uma possibilidade de desconto, que seria comum a todas, diria respeito não à prestação do serviço em si, mas à realidade do consumidor. É um fato público e notório que muitos consumidores perderam o seu emprego, perderam parte da sua renda, estão com a sua vida financeira abalada, comprometida. O que a nota técnica, inclusive mal interpretada por alguns da Fundação Procon na semana passada, retrasada, reforçou, não era a obrigatoriedade, a imposição de um desconto por conta disso, mas a obrigatoriedade de recepcionar essa demanda, de recepcionar essa reclamação por parte dos consumidores. Então, escolas que não dialogavam com os seus consumidores precisam fazer isso. Escolas que não abriam a sua planilha de custos precisam fazer isso, essas escolas. E aí, uma possibilidade de desconto é essa sensibilidade com a realidade dos pais. Olha, de fato, esse pai perdeu o emprego, foi severamente atingido, a gente consegue aqui um desconto, isso ou aquilo. É uma possibilidade por liberalidade da escola. Muito bem-vinda, ótimo. Um outro aspecto é trabalhar o desconto com base numa possível economia que a escola tenha tido. E isso não dá para generalizar. Isso você precisa fazer a análise do caso concreto. Porque, né, outro dia me falaram, mas não é um fato público e notório que as escolas estão economizando com água, com luz? Falei, sim, é. Inclusive, não digo para os professores, que não pode, mas para o pessoal da limpeza, os ajudantes, enfim, eles podem, inclusive, dependendo da escola, a escola pode ter suspendido o contrato de trabalho deles, aproveitado esse incentivo do governo. Então, a economia não seria apenas de água e luz, seria de algumas outras despesas que a escola tinha e talvez não tenha. Mas, por outro lado, é importante dizer isso, a escola pode ter contraído novos gastos, novas despesas nesse período, não é? Contratando pessoal de TI, porque ela não tinha, por exemplo, uma plataforma, uma ferramenta online que atendesse, na plataforma digital, né? Que atendesse a todos, espaço em nuvem, não é? Olha, eu estou armazenando todas as aulas, eu estou disponibilizando ferramentas ao professor. O professor não está fazendo aula com o Zoom dele, está fazendo aula com o aplicativo disponibilizado pela instituição. Não é? Eu, por exemplo, na São Judas uso o Google Meet, na Unimes temos o Zoom, enfim, e espaços fornecidos pela universidade. Isso custa dinheiro? Claro que custa. Agora, se custa a mesma coisa que se gerou de economia, é a planilha de gastos que vai dizer. Então, também ofertar essa planilha de despesa é uma boa atitude das escolas, né, das instituições de ensino de um modo geral, e que reforça, Célio, um aspecto aqui que me parece muito importante da gente dizer, a transparência. A gente falou muito de diálogo, de sensibilidade, de harmonia, né, nas relações de consumo. Essa transparência, ela resolve muito dos problemas aqui. Por quê? Porque muitos pais simplesmente deduziram que o desconto tem que ser de 30%, de 25%, de 35%. Como se chega nesse número se não for um chutômetro ali, se não for um percentual aleatório? E eu falo isso mesmo representando um órgão de proteção e defesa do consumidor. Por quê? Porque a gente precisa justamente reforçar isso ao consumidor, fazer com que ele reivindique aquilo que ele tem razão, aquilo que ele tem direito, mas não aquilo que ele acha que tem ou que gostaria de ter, mas na verdade não tem. Então, as escolas ajudariam muito para que esse diálogo fosse franco com a transparência necessária dessas informações. Eu estava esperando você falar, porque eu já tinha... O Humberto, ele é ligeiro,
ele já tinha colocado, mas a Ânima está trabalhando, já trabalhou rapidamente. Então... Não, isso aí eu ia falar agora, viu, Humberto? Eu estava só esperando, eu não queria atrapalhar a fala do Rafael, né? Porque a educação é assim que impera, Claro. Deixa um falar, depois o outro fala. Eu ia justamente comentar, se o Rafael não visse, essa questão de como a São Judas Tadeu e todo o Grupo Ânima, né? De uma maneira muito rápida e célere, arrumou a casa aí, colocou no digital, e é o que você falou, tem despesas. Eu acredito que na educação, ponto nevrálgico não vai ficar na questão universitária em si, né? Vai ter um outro aí que está reclamando, tem até uma ação aí, eu dei uma lida, 50 e poucas laudas da União, dos estudantes. Entrou contra todas as universidades da Baixada Santista. Célio, o fato não é, embora o fato seja comum, ele tem peculiaridades, particularidades que precisam individualizar essa forma de narrativa dos fatos. Ali, na verdade, penso eu que deveriam ser, sei lá, 10 ações, 8 ações, uma ação para cada instituição. Tem a sua realidade também. A gente falou de 2 aqui, Ânima, Unime, São Judas, Unimes, enfim, que fizeram isso, mas eu sei de outras que não fizeram, aliás, que deixaram os alunos 15 dias, 20 dias, um mês sem aula. Então aí é complicado, aí fica difícil você querer cobrar por um serviço que não é prestado. E aí, só para concluir essa observação, nesse aspecto, para aquelas escolas que na nossa região, ao menos aqui em Santos, são minoria, mas aquelas escolas que não se adaptaram em nada, que não oferecem absolutamente nada, é óbvio que para estas a cobrança da mensalidade não pode ser exigida, não é? E, portanto, neste caso, os pais, obviamente, teriam justo motivo para não pagar. Eu não estou pagando porque eu não estou recebendo nenhum serviço em relação a isso. E muita coisa que se chama de aula online ou que se chama de atividade online, a gente vai ver com ressalvas. Por exemplo, não dá para imaginar uma aula remota por grupo de WhatsApp, isso está fora. Não dá para imaginar uma aula remota por live, como a gente está fazendo aqui. Tudo isso podem ser atividades extras, né? Pode ser um plus, algo complementar, mas não complementar, perfeito, mas não a substituição da aula, porque a aula, ainda que online, ela existe. Tá. E travo, Estabelece ali certos critérios. Tá. Então é isso, Rafa. Tô aqui. É que ele está me sinalizando da bateria. Deu uma travada, mas voltou. Tem 2 minutinhos e pouco aqui para encerrar a live. Era por conta da bateria aqui. Bom. Para a gente seguir aqui, mas tudo bem, tempo esse. Eu não ia querer falar de academia, mas poucas coisas dos projetos de lei, mas isso a gente conversa aí uma próxima oportunidade, porque vai encerrar aqui. Então, eu quero aproveitar o Humberto fala da escola da filha dele também, que está fazendo essa tarefa de tentar reduzir os gastos, se esmerando nessa tentativa. Quando há franqueza, quando há diálogo sério, o consumidor, obviamente, transparente, o consumidor, obviamente, entende. O que a gente não pode, ninguém quer, é experimentar um ganho de uma situação dessa. Então, ninguém pode nem deve se enriquecer de uma situação dessa. Para não falar apenas da questão dos consumidores. Eu recebi pedido de escola falando da possibilidade de cobrar uma taxa diferenciada porque envia a atividade pela plataforma. Pelo amor de Deus, né? Quer dizer, se você fala que não pode dar o desconto, também não vai querer cobrar mais por isso, porque aí aquela ideia de que isso vale para o fornecedor, obviamente vale para o consumidor. Então, era só para esclarecer, mas já que o tempo está curtinho aqui, Célio, te agradecer o convite, fiquei muito feliz de estrear, né, de abrir aqui a série de lives do Célio Dias Salles. Olha lá, já está aí agora o canal solidificado, sedimentado, te desejar sucesso nessa empreitada e falar que não apenas eu, mas o Procon de Santos, estamos à sua disposição, à disposição de quem participou aqui, ó, o nosso professor lá da UniBR, meu xará, Rafael de Moura Campos, foi seu professor lá enquanto você coordenou o curso, meu irmãozão aí também aparecendo, participando, Humberto, a professora Gi, que está aqui, o Rafa é demais mesmo, ó, o Danilo Nunes, Danilo, meu mestre.
Ah, excelente iniciativa, Célio, ainda mais tendo o Quaresma como convidado. Eu faço parte ali, estou devendo um almoço lá no grupo da confraria que a gente tem. Eu sou o mais novinho lá, mas participo, me acolheram super bem, o Danilo também é um querido aí. Então, a Ser Mari humano Morales está fantástico. aqui, ó. A Mari está aí também, enfim. Bom, boa sua Tá live, muita meu caro. gente. Fiquei muito feliz de participar. Boa sorte, Muito mesmo. sucesso, conte comigo e que a Tá, gente saia dessa mais forte, se Deus quiser. fantástico. Eu, encerrando a minha parte, agradecer a todos que participaram. Né? Não vou ficar nominando aqui, porque tem familiares, amigos, tem muita gente boa, bacana. Uns entraram, saíram, outros continuaram. Mas, de qualquer maneira, gratidão profunda, principalmente a você, Rafael, pelo carinho, pela disponibilidade. Volto a repetir, sei como é que é o teu dia. Você não para, você é um cara incansável, mas arrumou um tempo para atender e eu quero assim. As minhas lives serão nessa. Agora vai ficar difícil, porque eu tenho que buscar só o teu nível para cima. A gente começa em alto nível e aí agora o negócio tem que subir Nada. dessa maneira. Tá bom, meu irmão? Gratidão profunda a você, gratidão profunda a todos que colaboraram, ao Rogério da Santos Press, que cuida aí da minha assessoria de imprensa, é um cara fantástico também, está me ajudando muito. E um beijo a todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Rogério é um parceirão. Rogério é gente fina, muito legal Rogério, também. Você está em boas mãos aí, está super bem assessorado. Valeu, deixa eu mandar um beijo para a Mari aqui, que sei ela falou meu disso. beijo. Tá dado o beijo, Mari. Para o Rafa E também, ó. para Dali, Red Gabriela, Bull. Tô minha tomando filha. esse Red Bull aqui, ó. Quando fizer a live com o Campos, com o Rafael Campos, você pergunta para ele a história do Red Bull, que foi ele que me iniciou nisso aí. Tinha um posto na frente da casa Eu dele vou lá em São trazer o Paulo, Rafael também. ele acabava com o estoque de Red Bull lá. Tanto é assim que Fica demoliram um tranquilo. posto, virou um prédio lá. Mas Fica beleza. Valeu tranquilo. então, Célio. Um Um beijo abração a aí. todos. Valeu, meu. Beijo Obrigado, a todos. querido. Tchau. Alô. Tchau, tchau, Tchau. tchau. Encerrar, ó.